Vocês acham que vocês conseguiriam viver bem sem nós, homens? Se, por exemplo, a gente desaparecesse amanhã, vocês acham que faria falta? Faria. Faria falta? Não. Não faria falta? Ah, como não? Você acha que, então, as mulheres viveriam da mesma forma, talvez até melhor, sem os homens? Sim. Sim. Eu tô aqui com o Bob, chega aí, Bob. Ele tá com uma construção aqui na rua de trás e tem um caminhão de cimento lá pra descarregar. Você acha que daria conta? Bem, meu nome é Victor Ruiz, estou novamente na Avenida Paulista e hoje eu vou conversar com algumas feministas para saber se elas realmente não precisam de homem para nada e se elas estariam prontas para um desafio de ajudar em uma construção. Chega para cá, Marcos, meu parceiro, vai fazer o papel hoje aqui de um mestre de obras que estará pronto aqui para convidar essas feministas para descarregar o quê? Uma carreta. Uma carreta? Uma carreta de cimento, de tijolo? Será que elas vão dar conta ou não? Tijolo, vai, acredito que vai sim. Chega estralando o dedo no like, porque o vídeo tá muito bom. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ó, vambora. Você se considera uma mulher feminista? Sim, Sim. Você acredita que as mulheres conseguiriam viver bem em sociedade sem os homens? plenamente bem, não. Tipo, quem, por exemplo, uma mulher que é heterossexual, ela deixaria de ter, né? Acredita que cada um então tem o seu papel fundamental dentro da sociedade, os homens e as mulheres? Sim, tem. Se fosse uma questão de preferência, você preferiria viver numa sociedade onde existissem homens e mulheres ou uma sociedade sem os homens? Você está Assim, errado, qual a sua opinião? Acho engraçado, né? Porque agora eu tô esperando encontrar meu namorado, né? Então, eu acho que não. Seria contradizer. Vocês se consideram mulheres feministas? Não sou assim o extremo, mas sou. Sim. Sim. Mais ou menos. Legal. Vocês acreditam que as mulheres viveriam bem numa sociedade sem os homens, se nós homens desaparecêssemos amanhã? Sim. Não. 2-1. Se amanhã os homens desaparecessem, você acha que a sociedade continuaria da mesma forma, fluindo, trabalhando da mesma maneira? Iria melhor. Não. Eu acredito que não. Porque ao mesmo tempo que eu acredito que as mulheres elas conseguem, elas têm o potencial, eu acho que é um trabalho em conjunto. Que também a gente gosta, né, do cavalheirismo, gosta de todo desse lado, então eu acredito que quando a gente recebe esse tipo de afeto, a gente também potencializa mais o nosso poder de fazer qualquer outro tipo de coisa. Sei que tem que existir o homem e a mulher, né, toda a história, é que atualmente, principalmente pela criação dos homens e o mundo, como sempre foi, né, relacionado aos homens, as mulheres ficam mais vulneráveis quando eles estão. Tanto que quando a gente sai, a gente tem que se preocupar. Igual ontem a gente foi sair com ela, colocou um vestido, tem que colocar um shortinho por baixo. A gente sai na rua com medo de alguém que mexe com a gente. Existe muita maldade, né? Isso. Entre homens e mulheres também, né? Até porque quem defende a sociedade, por sua maioria, também são os homens, né? Os policiais, as pessoas que fazem socorro das pessoas que justamente sofrem esse tipo de violência, são os homens. Mas hoje eu queria propor um desafio para as pessoas, para as mulheres em específico, que acreditam que os homens poderiam ser excluídos da sociedade e vocês continuariam vivendo bem. Tô aqui com o Bob, chega aí, Bob. O Bob tá com uma obra aqui na rua de trás e lá tem um caminhão de tijolos para descarregar. Você acha que daria conta de ajudar ele nesse desafio? Não. Não? Me ajuda aí. Eu tô sozinho. Mas e se sobrasse pra vocês? Se amanhã a gente desaparecesse, ia ter que a mulherada fazer. E aí? Faria. Faria? Então vamos provar isso hoje, que dá certo? Não. Não? E você acha que daria certo isso aí? Não, eu acredito que uma mulher se propor, ela vai fazer tranquilo. Mas eu não faria. Tranquilo? E até pros homens é pesado. Ah, mas aí é uma questão mais, mas vai fazer. É uma questão Mas não é melhor deixar o trabalho pesado pros homens? E vocês ficarem em segurança, vocês poderem se expor menos ao risco? Você tá, eu viveria de herdeira, sem precisar fazer nada. Herdeira de quem? Porque se não houver homem, não tem mulher. Porque, né? E aí? Pensando por esse lado. Se a gente for pensar, nós homens e vocês mulheres somos muito importantes na sociedade e a gente se Exatamente. E a partir de hoje, vai deixar essa opinião de lado ou não? Depende. Depende do que o homem fizer. Se também estressar muito, aí Gente, obrigado, viu? Tchau, tchau. Vocês consideram mulheres feministas? Não? Não? Nenhuma de vocês? Vocês acham então que os homens e as mulheres têm papéis fundamentais dentro da sociedade? sim, eu acredito que sim. Sim. Vocês acham que vocês conseguiriam viver bem sem nós homens? Se, por exemplo, a gente desaparecesse amanhã, vocês acham que faria falta? Faria. Faria falta? Não. Não faria falta? Ah, como não? Não faria falta? Eu acho que não. Você acha que então as mulheres viveriam da mesma forma, talvez até melhor, sem os homens? Eu tô em busca então de mulheres que conseguiriam comprovar essa tese de que vocês vivem bem sem a gente se a gente desaparecer amanhã. Eu tô aqui com o Bob, chega aí, Bob. O Bob ele tá com uma construção aqui atrás, aqui na rua de trás, e tem um caminhão de cimento lá pra descarregar. Você acha que daria conta?
Não. Não dá conta? E aí você acha que não depende do homem, né? Tem que morrer todo. Ajuda a gente então um pouco. Se a gente desaparecer amanhã, vai sobrar pra vocês. Sim. E aí, vamos lá? Pessoal, não. Gente, só uma brincadeira, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Vocês se consideram mulheres feministas? Não. Legal. Mas me diz uma coisa, vocês acreditam que vocês viveriam bem em sociedade, vocês mulheres, sem os homens? Eu acho que sim. Sim? Também acha isso? Depende. Depende do quê? Se tirassem todos os homens com esse discurso que eles são homens por eles criar a masculinidade deles, entendeu? Entendi. Eles, macho chato, né? Os caras que, entendi, Red Pill e tudo mais. Entendi. Mas, já tava suficiente. Mas você acha que não? Você acha que as mulheres se virariam bem em sociedade? Eu acho que sim. Sim? Eu tô dando a oportunidade hoje de vocês, mulheres que acreditam nisso, de provar que, de fato, se precisasse amanhã os homens desaparecer da Terra, vocês viveriam bem. Tô aqui com o Bob. Chega aí, Bob, o construtor. O Bob, ele tá com uma obra aqui, ó, aqui atrás. E lá tem um caminhão de cimento pra descarregar. Você não faria ajudar ele? Ai, meu Deus. Não, moço. Por que não? Ajuda ele, pô. Você vai mostrar pra todas as mulheres que vocês conseguiriam se virar muito bem sem a gente. Mas tem máquina pra isso. Tem máquina, mas existem muitos trabalhos que são feitos de forma braçal. Não tem como usar as máquinas. E aí? Não, mas existem máquinas pra isso. As pessoas hoje usam trabalho braçal porque muitas pessoas precisam, entendeu? Então, o capitalismo, a sociedade precisa de trabalho braçal. Muitas pessoas sobrevivem por causa do trabalho braçal, que são os pais de família. Mas, exatamente, você falou tudo. A maioria dos trabalhos braçais, inclusive a criação das máquinas, são feitos pelos homens. Para levantar peso, para fazer obra, construção civil, a maioria desses trabalhos são ocupados por homens hoje. Então, se os homens desaparecessem, por exemplo, da noite pro dia, até acredito que levaria um tempo e as mulheres conseguiriam se adaptar. Mas fala uma coisa para mim, não é melhor deixar o trabalho pesado pra gente, vocês poderiam ocupar outros lugares e ter a sua devida importância na sociedade? Não, mas aí esse caso aí que você tá falando aí sobre a questão dos homens querer, tipo, as mulheres querem que os homens desapareçam, não é bem uma questão que eles desapareçam. A gente quer feminismo, quer o quê? Quer direitos iguais, feminismo quer o direito da mulher sair na rua e não ser assediada. Se você for ver no jornal hoje, o que mais tem é feminicídio. Você não acha que isso tem mais a ver com a maldade humana do que com o fato de ser mulher? A maior parte dos assassinatos, das agressões, são para as mulheres. Não, na verdade não. O que os números mostram é que os homens, a morte de homens, são muito maiores que das mulheres. Inclusive, os homens morrem muito mais cedo do que vocês. Mas isso são homens matando homens. Exatamente, mas aí tem a ver com a maldade humana, não tem a ver com o fato de ser mulher, ou ser homem, ou ser criança. Qual o privilégio, qual o direito que hoje os homens têm que a mulher não tem? Direito? Não ser assediado na rua, por exemplo. Eu sou assediado, sabia? De vez em quando. Por Ele pega homossexuais. Ele pega na sua bunda? Dependendo da situação, pode Não. acontecer. Não que eu ache isso certo, eu acho isso errado e tem que ser punido. Mas também não é uma exclusividade, infelizmente, das mulheres. Inclusive, a gente vê muita criança sofrendo abuso também. Acho que a gente tem que punir. Por exemplo, eu sou a favor de castração química para estuprador. Vocês são a favor? Claro, com certeza. Sim? Sim. Vocês acham que eles têm que se lascar, então? Sim. Legal. Eu sou um defensor do direito das mulheres, mas de que forma? Eu acho que vocês que sofrem mais abuso, concordo com vocês, vocês sofrem uma quantidade maior de abusos, de violências sexuais, mas eu acho que a gente tem que combater isso de que forma? Punindo os agressores para que sobre o exemplo para eles, porque infelizmente a gente não consegue explicar para um abusador, para um violentador, para um agressor que ele não pode fazer isso, porque ele já sabe que ele está errado, mas ele faz mesmo assim porque ele não tá nem aí para as pessoas. Então eu acho que esse cara tem que ser punido. Vocês não acreditam que é isso que tem que acontecer com ele? Com certeza. Mas isso já sai da linha de um direito e dever para uma linha de maldade humana. Concordam comigo? Sim. Mas fala uma coisa, caminhão, vamos lá? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Bora ajudar? Não, sou a favor do trabalho braçal, tá? Tanto... Para os homens ou para as mulheres? Pros dois, eu não me encaixo no mas mulher não. Mas, Não, gente, eu ó. nunca pediria desaparecimento de homens da sociedade, nunca seria essa uma questão, mas sim questões de respeito com as mulheres. Homens que não respeitam as mulheres, se dizem macho alfa, que querem que as mulheres só vivam debaixo do pé deles. Pra Sim, mim, tá errado de tá qualquer errado, maneira. de qualquer Eu acho que a maneira. questão de igualdade é justamente quando a gente fala de respeito. Saber respeitar cada um seu espaço, cada um seu lugar. Mas quando a gente fala de direitos, que direito que o homem hoje não tem, que a mulher tem, ou vice-versa? Todos nós temos direitos iguais. O que acontece é justamente algumas criações dentro da sociedade que acabam desrespeitando determinados grupos, como as mulheres, muitas vezes homossexuais. Existe racismo, mas aí a gente tá falando de um caso de maldade humana, falta de empatia. Vocês não concordam comigo? Sim, mas também é porque tem algumas pessoas que pensam que as feministas em si odeiam os homens. E não é bem assim, a gente luta pelos nossos direitos, por exemplo. É uma coisa que evoluiu, mas o direito da gente trabalhar, por exemplo. Mas agora você é feminista? Você falou que não era. Não, eu não sou feminista. Mas você falou a gente A gente mulher. Tem as feministas que elas são mais radicais, que é aquelas que não
de homens que saem no meio da rua e tal, e tem nós mulheres que somos as feministas que sabemos os nossos direitos, sabe? E que não aceitaríamos ser tratadas de maneiras diferentes por um homem, ser tratada agressivamente, baixar a cabeça pra homem, entendeu? E homens também não podem se submeter a esse tipo de tratamento. Você sabe que existem muitos relacionamentos abusivos por parte de mulheres também, que agridem, que controlam, isso acontece dos dois lados. Isso é só uma pequena parte, até porque medir a força de um homem com uma mulher. De maneira nenhuma. Então, eu sou o primeiro a defender vocês. Um homem tá num relacionamento abusivo com uma mulher, ele pode muito bem se sobressair. Mas se ele se sobressair, com certeza a lei vai privilegiar ele. Você não acha? Se ele agredir a mulher dele, a lei Maria da Penha vai punir ele? Claro, com certeza. São casos menores, mas acontecem. E se esse cara colocar a mão na mulher dele, mesmo que seja para se defender, a justiça, as pessoas não vão querer saber disso e vão condená-lo. Existe violência de ambos os lados. O que nós precisamos lutar é que os governantes tragam mais punibilidade para essas pessoas, que eles sejam punidos para que não voltem a cometer esses crimes e pedir mais respeito. Vocês não acham? Sim, com certeza. O governo Lula tá cuidando bem das mulheres? Nem o governo, aliás, cuidou muito bem das mulheres, entendeu? Esse caso aí, a justiça não previne muito isso aí. Mas eles têm um discurso de que cuidam das mulheres, dos negros, dos homossexuais. Mas todo político tem essa conversa. Mas eles levantam essa bandeira de forma mais árdua. Vocês votaram nele, no Lula? Não. Não? Eu votei. No Lula? Você sabe que o filho dele foi acusado de agredir uma mulher e o Lula passou pano, esse cara tá solto, não foi punido. O que você pensa disso? Muito pior foi o Bolsonaro, né? Não. O Bolsonaro não tem nada a ver. Quem foi condenado, inclusive, foi solto para prisão domiciliar, o mandante do assassinato da Marielle, um deputado, inclusive tinha vínculos com a esquerda, isso já foi provado, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Mas independente, mesmo que tivesse a ver com o Bolsonaro, tô te perguntando do Lula, tá passando pano pro filho dele agressor de mulheres. O que você acha disso? Não passando pano até porque, assim, o Lula já vem bastante gestões, entendeu? Já acomodou muito bem o Brasil, e as opções que tinham, eu votei no Lula. Entendi, mas o que você acha desse fato dele tá botando a sujeira pra baixo do tapete? Não, nunca passei pano pra nenhuma sujeira do Lula, sei as questões que já foi errado. E ele já foi punido, Errou, tem que ser punido, independente do lado, do político, se é esquerda, se é direita, sim ou não? Se ou não, eu tenho que ser punido. Tem que ser punido? Tem que ser punido. Isso aí, gente, obrigado, viu? Vou com Deus, obrigado pelo papo. Tchau. Muito obrigado por assistir mais um vídeo até o final. E se você quer me ajudar a continuar produzindo esses vídeos irados, torne-se um apoiador do nosso canal acessando livepix.gg/Victor Ruiz. Olha só, não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like, porque isso é muito importante para entregar o nosso vídeo para mais pessoas. Forte abraço e até a próxima.